Bom, nesse exercício a gente vai fazer dois objetos, partindo do princípio da utilização dos modificadores. Lembrando que os modificadores têm o objetivo de facilitar a nossa vida, né, de agilizar o trabalho da modelagem 3D. A gente tem como exemplo esse primeiro objeto aqui, que é um organizador de escritório. E aqui a gente tem as dimensões de cada objeto, seguindo a cor específica de cada um. No objeto 1 eu tenho esse laranja aqui, objeto 2 e objeto 3 são esses na cor verde. Então, primeiro de tudo, a gente vai analisar os objetos. A gente percebe que cada objeto desse tem a figura primitiva predominante de um cubo. Todos esses quatro objetos são criados então a partir dessa figura primitiva do cubo. Tá? Ah, com o programa aberto, a gente vai logo certificar de que a unidade de medida esteja em milímetros, não é? Sempre verifica lá a unidade de medida, aqui nesse ícone do cone, unidade e length, né? Onde está milímetros, tá? Estando em milímetros, a gente vai alterar agora para as dimensões específicas desse exercício. Deixa eu só colocar a nossa referência aqui lado a lado para facilitar a nossa vida, né? Vou deixar aqui nesse cantinho. Então, olha só, o primeiro objeto aqui, o laranja, ele tem 80, 80 e 100, tá? Então, eu tenho 80, 80 no x e no y e 100. Ok, então eu tenho esse objeto criado, posso centralizar aqui com um ponto, um vírgula. Se a gente observar esse objeto, a gente já viu que um modificador consegue fazer essa espessura tranquilamente, que é o Solidify, né? O Solidify ele consegue aplicar essas espessuras em qualquer objeto aberto, né? Dentro do, 3, do Blender. Tá? Tudo que a gente precisa fazer é então remover essa face superior, né? A gente não vai querer essa face, uma vez que a gente quer esse objeto aberto. Para a gente entrar nessa edição, a gente precisa alterar o modo de trabalho do Blender, que até então estava em modo de objeto. A gente vai selecionar agora o modo chamado de Edit Mode. Nesse modo de trabalho, a gente consegue ter acesso a esses polígonos, a esses pontos, né? A essas linhas, a essas faces que compõem ali o objeto. Dessa forma, quando eu estou aqui no modo de edição, eu consigo alternar entre três modos, ó, de trabalho. Vértice, aresta e face. Vértice, edge ou aresta e face. Então eu consigo selecionar as faces, consigo selecionar as linhas, né, que compõem ali, que complementam os vértices, né, que combinam os vértices. Dois vértices formam uma aresta e três arestas ou três vértices formam um triângulo ou uma face poligonal, tá? A partir de três vértices. Beleza, a gente precisa selecionar a face de cima e deletar. Selecionei aqui, delete face. Pronto, tá? Deletou e vai te perguntar o que tu quer deletar. Quero deletar a face. Você pode alternar entre esses modos de trabalho também com a tecla Tab, tá? O modo de objeto, ó, que é aquele padrão que a gente estava alterando as dimensões, e o modo de edição com a tecla Tab. Com ele alterado, a gente pode então partir para o modificador de espessura, né, o Solidify. Vamos achar aí na lista de modificadores. Solidify. Deixa eu expandir um pouquinho aqui o meu. A espessura é, seguindo aqui o nosso guia, a espessura dos objetos é 6 milímetros. Ó. Então, eu coloco aqui na opção Thickness 6. Percebam que o objeto não alterou em nada aqui. Ó. O que acontece? Sempre que a gente trabalhar com modificadores, a gente precisa que a escala esteja resetada. A gente precisa que aqui esteja 1. Porque se a gente coloca um valor aqui, por exemplo, 6, esse valor aí vai ser dividido, né, pela essa redução de escala. Então vai ser 6 dividido para 0,0040. Ou seja, vai ser uma espessura muito pequena, a ponto que a gente nem consegue perceber aqui. Ó. Tá vendo? Então, o que a gente precisa
é que essa escala esteja sempre em 1, principalmente quando a gente trabalha com modificadores. Como é que a gente faz isso? Reseta a escala com o atalho Ctrl A. E marca aqui, ó, escala. E aqui eu tenho de volta a escala no parâmetro 1. Feito isso, a última opção aqui no thickness, perdão, no Solidify é marcar Event Thickness aqui, ó, para ter exatamente essa espessura em todos os lados, tá? Se a gente observar aqui no modo estruturado, ó, sem esse modo ativado, a gente percebe que tem uma deformação, né? Aqui embaixo eu tenho uma espessura menor do que em cima. Então sempre marque aqui Event Thickness e a espessura. Ok, fechei aqui o Solidify. Vamos aplicar agora um bevel, ó. Adicionei um bevel, vou deixar bem pequeno, um de amount. Em versões antigas, esse amount ele é conhecido como width, né? Você vai encontrar ele assim. E aí você, nesse parâmetro, você coloca o valor da distância. Deixar um já é o suficiente. Ok, tenho meu objeto aqui. Vamos duplicar então esses objetos, né? Shift D. O próximo objeto aqui, ó, basicamente esses dois verdes só vão mudar a altura. Então eu vou selecionar essa nova cópia, vou alterar aqui o Z, ó, 60, Shift D. Opa, pressionei ponta, né? Shift D. E o outro é 40. Lembrando de resetar a escala, Ctrl A. Escala, Ctrl A. Escala. E o último, Shift D. É o maior de todos, que é esse amarelo, né? Ele tem 175 por 20. Tá. Resetamos a escala, Ctrl A. E está tudo certo. Ok, então os modificadores continuam, é o mesmo. Vou só posicionar esse aqui embaixo. Ó. E com as vistas específicas, 1, 3 ou 7, eu consigo organizar esses objetos em cima, né? Dessa base amarela. Deixa eu só posicionar um pouco para o lado. Vamos ativar aqui o Snap. E modo Vertex. Agora é só mover os objetos G. E a gente consegue deixar eles alinhados aqui. G. Vamos mudar para lateral aqui, ó. G. Provavelmente ele ficou fora aqui, ó. Deixa eu ver ele ficar em outra vista. Vista superior. G. X. Pronto. Então, eu tenho meu objeto perfeitamente alinhado. Você pode ainda dar uma olhada nas vistas específicas, porque como está com a suavização, às vezes ele não consegue compreender esses cantos. Ó. Por exemplo, aqui ficou em cima. Ó. Não é? Deixa eu verificar se ficou em cima mesmo ou só foi a impressão. É, só a impressão mesmo. Esse aqui tem um pouquinho de recuo. Mas aí você pode sempre mover o G, X. Nesse caso é o Y. Ó, mover um pouquinho. Até deixa um realismo maior, né, na cena de vocês. Não fica tão perfeitamente colado ali, ó. Né? GX, ó. GY. Eu sempre indico você mover para dar esse deslocamento legais, tá? Você também pode alternar entre o modo wireframe, que é o estruturado aqui. Isso permite a visualização melhor dos objetos, ó. Verificar se não tem nenhum objeto ultrapassando ali o limite da base, né? Tudo certinho. Ó, tem um objeto que está mais embaixo aqui, ó. GZ. Pronto, corrigido, ó. Tudo certo. Fechou. Tem meu objeto finalizado aqui. Eu posso organizar isso em uma pasta, ó, com o botão direito. Nova pasta, New Collection. 2 cliques eu consigo renomear. Vamos jogar isso tudo para dentro dessa pasta. Se você quiser, você pode deletar a câmera e a luz, não vai precisar. Estando em uma pasta, eu posso ocultar ela aqui, ó, e trabalhar no outro objeto, né, que é o calendário. Ok? O calendário, ele é bem semelhante. A gente pode utilizar o Solidify também aqui, ó, né? Eu tenho uma espessura.
Só que agora eu vou apagar também a face da frente, ó. Eu não tenho a face da frente, nem a de cima, tá? Mesmo processo. Vou verificar aqui o tamanho dele, ó. 114. Vamos adicionar um cubo lá. ADD Mesh cubo. 114, 56 e 74. Já reseta a escala para não esquecer. Ctrl A. Entrei na edição, ó, Tab. Ó. Pressionei lá face. Vamos deletar a de cima. Se ficar em dúvida qual é a frente, só pressionar a tecla 1. Tá? Teclado numérico. Eu já sei que essa é a frente do objeto. Tá? Pressiona a tecla 1. É a visão frontal. Deleta essa face também. Pronto, está resetado. Tá com as medidas corretas. Vamos aplicar Solidify. Espessura também é 6. Vamos ativar o Event Thickness para não deixar torto na espessura e deixar uniforme para todos os lados. Fechou o Solidify. Bevel. Vamos deixar o Bevel de 1 também. Beleza, fechou o objeto. Vamos para o próximo. O laranja aqui, ó. O objeto laranja é dos meses, então tem 3 peças dessa aqui. Vamos ver qual é a medida. Vamos adicionar um cubo, novamente. ADD Mesh cubo. Ele tem 16 e o X é 100. Pronto. Posiciona ali, ó, se quiser já alinhar. Deixa certinho aqui. Reseta a escala. Ctrl A. Modificador, nesse caso, é só o bevel. Não precisa de espessura. Bevel de 1 também. Vamos observar a vista frontal. Para a gente ver se o objeto não está sobreposto. Tá certinho ali. Beleza. Certinho, superior, ó. Shift D. Leva ali seguindo o eixo Y, tá? G. Deixar um pouquinho mais próximo. GY. Duplicar. Shift D. Trava ali no Y para não ficar torto. Tomar cuidado para não sobrepor o objeto aqui. Já pegou uma parte do objeto. Eu posso mover um pouquinho mais para cá. GY. Também posso mover os dois, ó, GY. Se é mesmo assim da sobrepor, ó, vou os três, ó, GY. Opa, vou travar. GY. Perfeito. Então tenho meu objeto alinhado aqui. Tá colado na base. Vamos observar a frente, ó. Tá colado na base ali. Talvez vamos verificar se aí não tá ultrapassando ali o limite, né? Acho que ficou um pouco baixo. Não, tá certinho. O atalho para o wireframe é Z, tá? Você consegue alternar entre os modos. Beleza, 80% concluído. Só falta o último objeto, que é o amarelinho. Fica em cima. Se você quiser duplicar, não tem problema. Shift D, ó. Seguindo o Z. E 50 por 50, né? Ativar painel lateral. 50. Resetamos a escala. Ctrl A. Aqui a gente pode até aumentar o bevel para uns 2. Só alinhar agora. Superior. Um pouquinho dentro. Vamos ver. G. Perfeitamente. Se eu quiser até tirar o snap para deixar um pouco realista. Eu gosto dessa opção. Porque não fica muito regular, né, esse alinhamento. GX. Um pouco. Pouco.
Agora é só regular a altura. Pronto. Verificar se for sobreposto. Ficou. G. Subo mais um pouco. Pronto. Ainda ficou um pouquinho. Eu acho que esse tamanho dá certinho na lateral, eu acho. Vamos ver aqui. Vou usar o snap na lateral. G, X, colado mesmo. Aí dá certinho. Exatamente igual. Na verdade, a gente sempre deixa um recuo maior, né? A gente deixa sempre um espacinho para margem de erro. A gente não deixa exatamente a mesma medida. Então, se eu fosse realmente produzir esse objeto, eu usava 49, por exemplo, aqui. Usaria 49 para não ficar colado, né, o objeto. Justamente porque existe essa margem de erro, tá bom? Beleza, finalizamos o objeto aqui. Calendário ok. Lembrando que você pode ocultar os objetos também, ó. Se você quisesse alinhar esses de cima, seria melhor ocultando os objetos. E você tem uma série de vantagens. Lembrando também de usar as vistas específicas para facilitar a visualização espacial do objeto, né? Verificar se ele está certinho posicionado onde a gente quer. Isso fecha o nosso exercício de hoje.